Fala galera, manos da bola na área, episódio 034, tendo a honra de receber hoje Vitor Aurélio, referência na captação e formação de atletas aqui no Brasil, com passagens por Botafogo, Flamengo, Bahia, Atlético Mineiro, atualmente como head scout no grupo Esquadra, que tem o Londrina como seu clube principal, e primeiro manos da bola do ano, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindo também, nosso amigo Vitor Aurélio. Fala galera, boa noite a todos, prazer estar aqui com vocês, Felipe, Simone, obrigado pelo convite. Pra gente é sempre um prazer estar falando de futebol, né, que a gente gosta, que a gente trabalha diariamente e tenho certeza que vai ser aí uma grande oportunidade para todos nós trocarmos ideias e informações. Com certeza, seja bem-vindo, Vitor, tá? Conhecemos até a sua trajetória, mais desse mundo do futebol, com certeza vai ter muitas coisas boas e grandiosas para poder compartilhar com a galera. Fiquem ligados e conectados com a gente, aproveita a compartilhar essa galera aí que faz parte do nosso time. Vamos junto. Vamos que vamos, e para começar, conta pra gente, pra galera, como surgiu o amor e a oportunidade do Vitor Aurélio trabalhar com futebol, como é que surgiu essa paixão pelo futebol, os primeiros passos aí na trajetória? Desde cedo, como toda a maioria das crianças no Brasil, né, sempre gostei muito de futebol, tentei joguei futsal, até operar o joelho e aí, enfim, me dediquei só aos estudos, fiz faculdade de Educação Física, sou formado em Educação Física bacharelado pela UFRJ. Comecei já desde cedo a estagiar com o futsal, primeiramente, e aí em escolinhas de futebol, né? Então trabalhei em alguns clubes tradicionais de futsal aqui no Rio, depois migrei para o futebol de campo, ainda como estagiário, trabalhei no clube de futebol do Rio de Janeiro, lá do Seu Enio, lá em Piabetá, Seu Enio Farias, na época era a terceira divisão, né? Hoje tiveram algumas mudanças no clube lá, mas na época era a terceira divisão, trabalhei nas categorias de base lá. De lá eu tive a oportunidade de participar de um processo seletivo para estagiar nas categorias de base do Botafogo de futebol regatas. E fiquei desde 2009 até 2020, 11 anos ali nas categorias de base do Botafogo. Tive a felicidade de, depois de ser estagiário, ser efetivado, né? E depois fui voando aí para outros clubes nessa correria do futebol, né? Que a gente gosta e o dia a dia ali que é sempre prazeroso. Não é fácil, né? Não é. A correria é grande, você já teve lá, você sabe como é. Você já teve dos dois lados, né? Dentro de campo, fora de campo. Não é fácil, não tem feriado, não tem final de semana, não tem férias, mas a gente que gosta é um prazer, né? Faz parte do processo, né, Vitor? Isso aí. Verdade, bem bacana, trajetória longa, né? Tem algumas fotos aí do Vitor, né? Verdade, bastante aí no Atlético foto. Mineiro, né? Esse foi no Galo, né? Galão da Massa, a gente trabalhou lá de 2021 até 2023, né? Foi um grande clube também, estrutura muito boa, cidade do Galo, uma região boa. Bahia. Esporte Clube Bahia, onde eu trabalhei depois que eu saí do Botafogo, né? Então eu fico de 2009 a 2020 no Botafogo. Em 2020 eu recebo o convite do Esporte Clube Bahia para as categorias de base lá. Flamengo? Flamengo também. Depois do Atlético Mineiro, tive como coordenador de captação das categorias de base do Flamengo, aproximadamente quase 2 anos ali, de 23 a 25, né, ano passado. E de lá fui para ser o head scout do Grupo Esquadra, onde estou até agora, né? Maravilha. Desenvolvendo esse trabalho. E dando continuidade aqui, né? Quais são os maiores desafios da função de scout? E eles variam os desafios de acordo com o clube que você, né, já vivenciou, que já passou? Assim, é uma função muito delicada, né? E muito abrangente, né? Na prática, o scout ele precisa entender não só de futebol, mas também de ser humano, né? E precisa estar atento ali a vários indicadores que os atletas vão apresentar, que você vai ver, e ainda mais se tratando de categorias de base, atletas em formação, né? Então você precisa entender todo o contexto do atleta, todo o histórico dele. Quando você vai fazer a avaliação, você não vai olhar só para ele dentro de campo ali, mas também para tudo que gira em torno dele, né? Desde questões familiares, escolares, o histórico do atleta, a parte mental, cognitiva e a parte técnica também.
Então, lógico que a parte técnica é o principal, é o que mais chama atenção, mas ela sozinha, né, não dissociada de todas as outras vertentes que influenciam ali no desempenho, na performance do atleta, deve ser analisada pelo scout. Então, o trabalho do scout é um trabalho bem árduo, não é fácil, né, e precisa dessa experiência, desse olhar, para entender o contexto de cada atleta, né? Não só do atleta, mas também da avaliação. Então, quando o observador vai analisar um jogo, ele precisa entender todo o cenário daquele jogo, desde o campo, a classificação no campeonato, o nível do time, o modelo de jogo do treinador, para entender a performance do atleta ali também, né? Então, por que o atleta está demonstrando essa qualidade ou por que não está demonstrando essa? Será que ele não tem essa qualidade ou será que ele não foi estimulado? Será que a forma de jogar do time não ajuda ele, não potencializa o talento do atleta? Então, tudo isso envolve ali a análise do scout. Então, não é um trabalho fácil, né? Não é um trabalho de sentar lá e ver quem se destaca, é fácil, né? Todo mundo vê, né? Os jogadores de mais destaque, todo mundo chama atenção, mas aqueles outros a gente precisa estar atento também e entender, né? E tentar individualmente analisar o atleta. Às vezes o modelo de jogo não ajuda, às vezes o time não ajuda, às vezes o campo está molhado porque choveu, a bola não está rolando, você não vai conseguir analisar. Então você precisa estar muito atento a nuances, a detalhes mesmo da avaliação do atleta para você poder ter uma análise bem fidedigna do potencial do atleta dentro daquilo que você está procurando também, né? Perfeito. E dentro disso que você falou, Vitor, o trabalho do scout ele não pode se resumir. Às vezes, tem um atleta que é um meia, que é armador, que acha passe, quebra linha, inteligente, pensa o jogo, e você vai avaliar o atleta, vamos dizer, como esse exemplo, dentro dessas condições, dessas características. Aí, como você falou, às vezes o clube que ele representa vai jogar contra um adversário superior, vai ter menos a bola, vai sofrer mais, vai ter que marcar mais. Só que as características desse atleta, elas são diferenciadas quando ele tem a posse de bola. E às vezes nesse jogo, especificamente, o time dele pegou pouco na bola, ele quase não apareceu. Então o scout não pode se resumir a assistir o atleta apenas por um jogo. Hoje vocês analisam várias horas de vídeo, a trajetória de qual foi o clube anterior, né? Como é que ele se comporta nos treinos, a intensidade dele, se ele também taticamente contribui pro grupo, né? É bem diferente do que a galera pensa às vezes aí no futebol. Exatamente, assim, por isso que eu falei que tem que levar algumas coisas em consideração além do jogo ali, como o histórico dele, o contexto do jogo, porque é exatamente isso. Às vezes ele tem pouco tempo com a bola, né? Às vezes não, na maioria das vezes ele tem pouco tempo com a bola e você precisa estar atento à técnica dele naquele momento, mas você precisa entender o comportamento de jogo dele sem a bola também, a atitude dele, se ele é um jogador participativo, se ele é um jogador combativo, defensivamente também, porque às vezes ele é muito bom com a bola, mas sem a bola ele não participa tanto, não entrega, né? Não cumpre a função taticamente. Então, assim, é mais uma situação que o observador precisa estar atento quando vai analisar um jogo, analisar um atleta. Muitas vezes, como você falou, o time não teve tanta posse de bola e aí, às vezes, pode passar batido, pode passar desapercebido ali um atleta de qualidade. Então, você precisa analisar vários jogos. Hoje, né, com YouTube, com várias TVs que já estão disponibilizando jogos de categorias de base, você consegue ter essa análise mais completa por mais tempo, para justamente a gente não analisar num jogo só. Às vezes naquele jogo o atleta não estava bem, mas não é que ele não tenha qualidade. Então, para isso, justamente o trabalho do scout de fazer um acompanhamento mais longo, por mais tempo, né, ao longo do campeonato, em outros jogos, se possível, a ida nos treinos, era uma coisa que a gente sempre gostava de organizar também, para não ver só no treino, só no jogo, ver no treino também. A situação de treino, que às vezes no jogo não cria algumas situações que você precisa analisar o atleta. Então, lógico que o jogo é importante para você ver o comportamento do atleta no jogo, como é que ele reage. A gente sabe que tem jogador que às vezes sente mais o jogo, tem jogador ao contrário, que gosta mais do jogo e vai melhor no jogo do que nos treinos. Então, de preferência, que eu sempre trabalhei dessa forma, assim, uma análise ideal do jogador engloba todas as situações. Às vezes o jogo não cria dentro do jogo ali algumas situações que você quer analisar especificamente o atleta, pelo modelo de jogo, situação de jogo ali que acabou não oportunizando uma chance do atleta aparecer ou uma característica específica, né? Então, o treino você consegue
proporcionar isso para ele também, para ele poder mostrar uma qualidade dele, uma característica dele que você às vezes não vê no jogo. Então, eu sempre penso que o ideal, quanto mais você conseguir avaliar, proporcionar para o atleta poder mostrar o futebol dele como um todo, é sempre o ideal. E muitas das vezes, inclusive, a gente vai até a paisana, para o jogador nem saber que você está ali vendo e tudo, e você está ali no cantinho, quietinho, escondidinho a paisana, vendo, observando o comportamento do atleta, a atitude dele, como é que ele faz no jogo, porque é aquele ditado, assim, quando a gente acha que não tem ninguém olhando, tinha alguém lá olhando e reparando no que você estava fazendo. Muitas pessoas acham que é clichê ou que isso não é verdade, mas o trabalho do observador hoje em dia é esse trabalho, entre aspas, invisível, né? Invisível para os outros, né? Dessa forma a gente consegue aí avaliar bem o atleta, analisar da melhor forma possível. E assim, mediante toda essa metodologia, né, que você passou, geralmente vocês têm algum prazo médio que vocês acompanham? Um campeonato até um prazo tal, algumas quantidades de treino, tem alguma métrica exata que vocês utilizam? Eu vou acompanhar esse atleta durante o campeonato até a fase tal, ou então eu vou acompanhar alguns treinos dele, sei lá, 5, 6 treinos. Tem alguma metodologia exata ou é aleatório? Depende do caso? Então, depende muito do caso, da época do ano, da idade do atleta, né? Então, assim, hoje, lógico que a gente consegue ter muito mais acesso nas categorias maiores, né? As categorias menores não têm tanta essa oferta assim de jogo, de competição filmada, passando na TV, tem um pouco menos. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o nível de exigência nas categorias menores também é menor, porque você vai ter mais tempo para trabalhar o atleta. Então, sempre que você vai analisar um jogador, você não vai analisar um menino de 9 anos igual você analisa um de 20. Sim. O de 20, naturalmente, vai ter que estar mais pronto, vai ter que estar mais completo. O de 9, ele vai demonstrar algumas situações interessantes e você, ao longo da formação dele, vai trabalhar para desenvolver as outras. Você vai ter mais tempo, então, naturalmente, o nível de exigência vai ser menor. Então, assim, nas categorias mais velhas, que a gente faz esse trabalho mais minucioso e de mais tempo, né, com um prazo maior, para minimizar qualquer tipo de erro. Na prática, dentro do calendário, por exemplo, trazendo para os processos de avaliação. Normalmente, eu pelo menos sempre tentei trabalhar ali com no mínimo uma semana, né? E aí ao longo dessa semana a gente fazendo diferentes situações de treino. Então, às vezes 3 dias de treino você consegue fazer situações diferentes ali, onde você consegue observar, testar o atleta, terminar a semana com um amistoso, um jogo-treino, para você poder ver numa situação de jogo. E ao longo desse período também você fazer não só situações de campo aberto, mas também de campo fechado. Como eu falei, assim, quanto mais você conseguir ofertar para o jogador poder demonstrar o seu futebol, melhor. Então, assim, a gente não vai avaliar só pelo jogo no campo pequeno, não, no campo reduzido. A gente também não vai avaliar só no campo grande. Então, a gente busca sempre, dentro de uma progressão pedagógica, fazer situações de treino em campos reduzidos, onde o atleta consegue participar mais do jogo, né? Ou deveria, pelo menos, né? Participar mais do jogo, com a bola, sem a bola, mostrar a técnica dele, mostrar a relação com a bola dele, o comportamento rápido, a mudança de pensamento, a tomada de decisão. Então ele vai precisar, com menos espaço ali, né, mostrar qualidade, ser rápido e tudo mais. A gente, nessa semana também, considerando uma semana ideal, programar treinos maiores também, então a gente faz também o coletivo, faz 11 contra 11, então a gente sempre buscando ali uma progressão de fazer um 3x3, 4x4, aumentando para um 7 contra 7 e você fechando com um coletivo 11x11. Então você vai conseguir ver diferentes situações de treino, vai ter uma avaliação mais completa e fidedigna ali do atleta, você vai conseguir ver ele da melhor forma possível. Isso é importante, você dá tempo também para o atleta mostrar, ele fica mais à vontade, isso é importante. A gente sabe que a avaliação, o atleta chega ali e tem o emocional que influencia, tem a adaptação, ele está num lugar que ele nunca esteve, com pessoas que ele nunca esteve, em algumas vezes fazendo um tipo de treino que ele nunca fez, né? Então por isso que é importante você entender o contexto dele, falar, pô, mas esse menino nunca foi trabalhado, pô, mas ele nunca passaram isso para ele, né? Não é que ele não tenha ou que ele não saiba fazer, é que às vezes ele nunca... vivenciou, né? Exatamente, nunca vivenciou. Então isso vai influenciar diretamente ali no desempenho dele, e aí é aquilo que a gente estava falando, o observador precisa entender toda essa característica do atleta para poder guiar e direcionar a avaliação.
Isso é importante. Maravilha. Legal. E falando um pouquinho agora das diferenças da função do scout no que diz respeito ao trabalho, desenvolvimento do trabalho entre base e profissional, né? Às vezes, vamos dizer assim, entre sub-13 e o sub-17, como é que é o trabalho do scout, e a partir até o 20, às vezes, e a partir do profissional, né, que já é a realidade aí, já está todo mundo pronto, como que são as diferenças do scout dentro desses dois cenários? Não, perfeito, exatamente. Assim, quando trabalha categoria de base, a gente acaba trabalhando com todas as categorias, né? Então, eu era coordenador do departamento, a gente coordenava desde o sub-7, 6 até o sub-20. E ali já tem a diferença, né? Bastante. Você vai avaliar o atleta nessas idades menores de uma forma, você vai ter uma amostra que é completamente diferente das categorias mais velhas. Hoje, na base, as categorias mais velhas têm um calendário muito, muito grande, muito cheio, né? Os meninos, o que ano passado lá atrás, talvez, né, até na tua época ali não tinha não tinha tanta competição, de nível nacional, hoje em dia tem até internacional, né? Então hoje em dia esses meninos estão jogando bastante, talvez até demais no dia a dia ali, porque gera uma sobrecarga neles e às vezes acaba atrapalhando a evolução deles em si, mas hoje em dia tem bastante competição, então a gente consegue nas categorias mais velhas ter toda essa amostra de bons jogos, porque competições de nível nacional, às vezes internacional, então você consegue ter um parâmetro interessante para você avaliar, que o atleta enfrentando ali equipes de alto nível e que você consegue realmente ver ali o mental dele, como é que ele reage. Uma coisa é ele ir contra equipes mais abaixo, equipes de outras divisões, equipes que estão abaixo na tabela. Outra coisa é como é que ele vai nos clássicos, né, nos derbys, como é que ele vai em jogos mais pesados, em jogos decisivos, como é que ele vai quando o jogo não está valendo tanto e como é que ele vai numa semifinal de campeonato, que é um jogo mata-mata decisivo. Então a gente sempre busca fazer esse acompanhamento para poder entender também essa atitude do atleta no jogo. Nas categorias mais velhas, por se ter bastante campeonato e campeonatos de bons níveis, isso facilita bastante. Ao mesmo tempo, o atleta tem que estar mais pronto, né? Tanto da parte técnica, da parte tática principalmente, até porque ele já vem sendo trabalhado desde cedo, você vai ter menos tempo para trabalhar ele e entregar ele para o profissional, que é o objetivo final, né? Ele chegar lá no futebol profissional do seu clube, ele precisa estar mais preparado, mais adaptado, entendendo as funções, entendendo comportamentos, né? Ter ali a mudança de atitude já dentro do jogo, né? Ter uma boa leitura para tomar as melhores decisões. Então isso é importante quando o atleta está nessas idades maiores. Nas idades menores, você vai muito mais estar atento ali à questão da relação com a bola, do comportamento do atleta, da técnica dele, dos fundamentos dele, né? Porque você vai ter tempo, pelo menos eu sempre pensei dessa forma, né? Você não vai cobrar taticamente um menino de 9 anos, 10 anos, até porque ele ainda vai ter toda a formação para vivenciar as funções, né? Que é até o ideal e legal que ele diversifique. Parte cognitiva, né, Vitor? Exatamente, que desenvolver a inteligência dele, a inteligência de jogo, a leitura, a tomada de decisão, né? E isso você vai estimulando e deixando ele à vontade também durante a formação, mas você já viu que ele tem talento, que ele tem qualidade, que ele tem ali características que o credenciam a desenvolver e aí você vai fazer isso ao longo do trabalho, né? Teoricamente, e o que eu acredito que ele não precisa com 9 anos já estar pronto, você vai trabalhar ele dentro do seu clube e desenvolvê-lo e dar as ferramentas para ele desenvolver o que ele já tem de bom, né? Que ele já mostrou características boas, já mostrou boa técnica, bom passe, enfim, aí o que o atleta demonstrar para você já viu que ele pode desenvolver ainda mais. Então nessas categorias a gente tem um trabalho e aí tem menos jogos, tem menos competições, né? Embora a depender do estado, assim, como eu trabalhei em alguns estados, você nota até diferença nisso. Assim. O Rio é um estado que tem muita competição, que os meninos são muito competitivos. Você tem um futsal muito forte, você tem no próprio campo, hoje em dia, categorias menores que tem muita competição no próprio campo. Então, assim, os atletas ele acabam se desenvolvendo e vivenciando muito mais, né, do que em outros estados que não tem tanto esse mesmo nível de competitividade. Então, assim, hoje em dia, como já tem desde sub-6, o menino chega às vezes no sub-11 com 5 anos já de carreira, digamos assim, já jogou bastante, se ele está no time grande ele já jogou vários clássicos, então lógico que esse menino vai sentir muito menos um jogo pesado
porque ele já vai estar acostumado com isso, ele já vai ter vivenciado isso. Para ele, entre aspas, vai ser uma coisa quase que normal, porque ele já não é nenhuma novidade para ele. E aí o menino que vem, às vezes, de outro estado, talvez não tenha vivenciado isso, a depender do estado que ele está vindo e do nível de competição que se tenha lá, de quantidade de competição que se tenha lá. Talvez ele vai chegar e vai... Pô, isso aqui é um clássico, a torcida. A gente tem hoje em dia times grandes se enfrentando com a torcida. Os pais levam, né? Tambor, bandeira, foguetório, não sei o quê. Isso tudo a gente sabe que influencia. O futsal, por si só, pelo modelo de jogo ali, pelo tamanho, as quadras que ficam mais próximas, já gera essa competitividade. Já um caldeirão ali, né? Uma pressão maior. Vira um caldeirão ali, né? O pessoal em cima ali e o atleta toda hora participando do jogo, porque o futsal a gente sabe que é dinâmico, né? Que é intenso. Então... ele está o tempo inteiro participando, tocando na bola, ele está o tempo inteiro marcando, o tempo inteiro ele está tendo alguma ação que é decisiva diretamente no jogo, né? Ele não pode, se ele dormir uma hora, o cara passa sozinho e faz o gol. Então ele precisa estar o tempo inteiro ali ligado. E isso, desde 6, 7, 8, 9 anos, os meninos fazendo isso, eles vão chegar no 11, 12, 13, bem mais preparados que se não tiverem vivenciado isso, né, logicamente. Então, faz diferença esse tipo de situação, de vivência, e é uma coisa que a gente, de novo, né, precisa levar em consideração quando a gente vai avaliar um jogador, a realidade dele, de onde ele veio, o que ele vivenciou, qual era o nível de trabalho. Às vezes ele estava em uma escolinha que não tinha tanto trabalho, às vezes ele vem de um clube que já jogou bastante, então ele vai, naturalmente, já ter algumas coisas mais desenvolvidas do que o outro. E no profissional, como é que é o trabalho do scout hoje? Principalmente está aí com Londrina, né? Disputando aí agora a Série B, que é um clube de tradição. Isso. Aí já como é que é essa realidade do profissional, o trabalho do scout? No profissional, e até já nas categorias mais velhas, do 17 e do 20, na base, principalmente, você consegue ter bastante campeonato, bastante amostra, jogo transmitido, né? Praticamente quase que todos os jogos transmitidos você consegue ter essa análise. No profissional todos, na base praticamente todos. Então você consegue ter uma análise maior do atleta por mais tempo, por mais jogos. Você consegue, entre aspas, ali, dissecar o atleta, né? Destrinchar os comportamentos dele, né? Com a bola, sem a bola, na fase ofensiva, na fase defensiva, quando ele vem por dentro, quando ele vem por fora. Então, assim, você consegue ter uma análise muito mais completa dele, como é que ele vai em jogos decisivos, ou como é que ele vai nos jogos que não valem tanto, na primeira fase, na fase de grupo. A gente consegue ter toda a análise mental, comportamental dele ali. Ao mesmo tempo, no profissional, você precisa ser o mais assertivo possível, né? Na base, como ainda está em formação, você ainda tem tempo para trabalhar, você tem tempo para evoluir. No profissional, na grande maioria das vezes, você precisa de uma resposta mais rápida, mais imediata. Você não tem tanto esse tempo. É lógico que, por exemplo, a gente trabalha muito no Grupo Esquadra com atletas jovens, né? A gente foca muito ali em atletas sub-22 até, de preferência, 23 ali no máximo. E a gente sabe que esses atletas, muitas vezes, por serem jovens, né, tem menos experiência e ainda precisa de lapidar, aquela lapidação final daquele atleta que veio da base, subiu, e a gente vai estimular, vai oportunizar e vai trabalhar isso também. Então a gente tem isso em mente na hora que a gente vai avaliar. De novo, a gente precisa entender todo o contexto do atleta, né, a experiência que ele já teve, a minutagem que ele já teve anteriormente, ou não, né, para poder avaliar ele. Mas lógico que no profissional, de um modo geral, você tem muito mais ferramenta, você tem muito mais amostra, você tem muito mais embasamento para analisar e avaliar um jogador, e aí você precisa ser muito mais assertivo na tomada de decisão, até por questões, vamos lá, começa pelo jurídico, né? Na base, você, às vezes, nos menores, você não tem contrato. No profissional, você vai fazer um contrato profissional que, se o atleta não for bem, você tem que cumprir um contrato profissional. Você não vai poder resolver, você não está indo bem, e dispensar e tal. Assumir um risco maior. Exatamente. Então, você tem ligações aí muito mais fortes, então você precisa pensar muito antes da decisão, e aí o departamento ele precisa ser composto ali por diferentes pessoas, e o processo que passa, eu sempre prezo muito por isso, da gente fazer um processo que seja não na decisão de uma pessoa só,
mas a gente analisa sempre em conjunto, discute, se faz um consenso, e a gente tem camadas ali de avaliação também no processo, né? Pós-departamento, você tem gerente, você tem diretoria, você tem comissão técnica, e aí todos participam dessa tomada de decisão. Então, assim, e isso eu já acreditava na base também, né? A gente já implementou isso na base em alguns clubes que eu tive trabalhando, justamente por isso, né? A gente chega nessas idades mais velhas, como a gente consegue ter essa amostra, e aí, entre aspas, facilita o nosso trabalho ali, porque a gente consegue avaliar hoje atletas do Brasil inteiro sem precisar ir lá, sem precisar sair de casa, né? Daqui sentado a gente vê o jogo do Brasil inteiro, e aí a gente consegue analisar, avaliar, buscar esses comportamentos do atleta, as características dele, apresentar, discute e toma a decisão da forma mais embasada e em consenso ali. Então, é sempre importante que esse processo seja respeitado, né? Dessa forma, e não ser uma coisa que por muitos anos eu acho que foi, né, em muitos clubes, que uma pessoa quer o atleta e o atleta vem. Então, seja diretor, seja treinador, e depois o atleta fica aí, a pessoa que queria ele já não está mais lá, e aí o clube está com o atleta e é refém do contrato, e aí você precisa pagar, você precisa acertar, e daqui a pouco ele não fazia mais tanto sentido assim. Mas durante muitos anos a maioria dos clubes se passaram dessa forma, né? E eu penso que sempre o ideal é esse processo que você faça alinhado, né, com participação de todos ali para a tomada de decisão final, né, para justamente não ser aquela coisa de contratação em cima de uma opinião só. Então, quanto mais você conseguir analisar do atleta, avaliar, e aí assim a gente vai além, né? A gente busca as informações de dados também, né? Então a gente consegue ter acesso ali a diferentes ferramentas para ter questões de dados físicos do atleta, né? De quanto ele rende, quantos sprints, qual velocidade ele chega e tudo mais, e aí compara, né, com o que você tem no elenco, compara com as outras opções que você tem. Então a gente busca mapear todo o mercado, a gente tem ali no banco de dados já um time sombra, a gente já tem opções de jogadores alternativas, sempre mapeando dos que estão sendo destaque nas competições que a gente vem observando, né? Estadual, competição de nível nacional também. E aí, dentro disso, a gente busca também os dados para comparar esses atletas, a gente ter em mente o que ele pode render, né? Pelos dados ali, o que ele normalmente costuma fazer, qual é essa característica dele, que às vezes no olho assim a gente não consegue, os dados trazem isso, algumas vezes confirmam o que a gente está vendo, né? E às vezes... Só de olhar, e outras vezes te dão um contraponto, aí você começa a pensar, e aí você começa a reparar, pô, realmente tem razão, ele... Então, assim, os dados não só para a parte física, mas para a parte técnica também, de fundamento, né? Então, se a gente está precisando aí melhorar a nossa bola aérea na defesa, então vamos pegar zagueiros que têm um bom jogo aéreo, aí o próprio plataforma já consegue oferecer ali essas informações dos dados, a gente analisa tudo, e aí vai depender também, porque só os dados são números frios, né? A gente precisa entender em que situação que ele faz aqueles números, né? O atleta tem X passes certos, mas é o quê? Pro lado. Passe para trás, para o lado, ou é aquele passe para frente, né? O passe que vai romper linha, o passe que vai achar a progressão do seu time. Então, assim, isso faz diferença e tem um peso maior, dependendo do que você queira e do seu modelo de jogo. Então, a gente faz todo esse levantamento, esse mapeamento para embasar a tomada de decisão, para embasar os atletas que se encaixariam. Então, por isso que ela precisa ser alinhada, né? Você está buscando uma característica e aí você precisa entender se o atleta encaixaria naquela característica ou não. Então, se você está buscando a característica A, esse atleta aqui faz mais característica B. Então, eu não vou trazer, ele não vai se encaixar aqui. Então, a gente precisa sempre estar alinhado nesse sentido para, se você quero que meu time saia jogando em posse de bola, vá construindo desde lá de trás, então você vai trazer um zagueiro construtor. Aí o zagueiro que só faz bola longa não vai encaixar no seu perfil porque não é o que você está buscando. Né? Ou vice-versa, aí vai do que você quer. Então, é por isso que eu sempre trabalhei assim na captação e no profissional ainda mais, porque você precisa, para mim a captação ela está ali embasada em 4 pilares, né? Ela precisa ser alinhada, você precisa entender o modelo de jogo que você deseja, as características e a cultura do clube que você está, e buscar os jogadores alinhados com isso. Senão não vai fazer sentido, não vai se encaixar e não vai dar a resposta que você espera.
e é um jogador que você futuramente vai estar deixando o clube sem ter tido o retorno ali que você espera. Perfeito. Então, E olhando assim para tudo que você vivenciou na base, quais são as características que mais pesam para uma avaliação e eventualmente também para a captação de um atleta? O mental, o talento, o físico, por quê? São várias características, né, assim, que são importantes do atleta ter. Assim, eu sempre prezei muito, e, na minha opinião, primeira coisa é a parte técnica, né? O atleta ele precisa ter uma boa relação com a bola, ele precisa ter os fundamentos técnicos ali bem desenvolvidos, né? Ou você desenvolver nele, se ele for novo, né? Porque a parte técnica é primordial para que ele consiga realmente desempenhar um bom papel, né? Ele precisa ter qualidade. Para mim, ela vem como primeira análise que chama atenção realmente. Só que a gente sabe que isso somente não vai fazer com que ele consiga ter boa performance, né? Então ele precisa ter algumas aptidões físicas, algumas aptidões mentais para que ele consiga responder bem e desempenhar bem no jogo, né? E dentro disso, hoje em dia, a gente tem um jogo muito intenso, né? O jogo hoje em dia ele fica muito rápido, muito intenso. A tomada de decisão ela precisa vir rápida e assertiva. Então o atleta ele precisa ter um cognitivo bem desenvolvido, ele precisa ter uma boa leitura de jogo, ele precisa, lógico, ao longo da formação, quando a gente fala de base, ele precisa ser estimulado, né, da melhor forma para que ele consiga ter essa tomada de decisão, essa leitura. Isso tanto quando ele está ofensivamente, com a posse de bola, quanto quando ele está marcando também. Então, hoje em dia, a gente sabe que o atleta não pode mais jogar só com a bola no pé. A menor parte do jogo ele passa com a bola no pé, a maior parte ele passa sem a bola. Se ele não entender isso, ele não vai conseguir desempenhar. Então, só que, lógico que ele precisa ter qualidade, porque se ele não tiver qualidade também, só a outra parte não adianta. Então, o ideal é que ele consiga ter tudo, né? O jogador completo é aquele que engloba todas essas. A gente sabe que não é fácil, mas ao mesmo tempo na base o nosso papel é esse, né? É formar, desenvolver, e aí isso tem que estar na metodologia do clube para trabalhar nas categorias de base, né? Para desenvolver, potencializar aquilo que ele tem de melhor e as dificuldades que ele tem, seja na parte física, seja na parte técnica, seja na parte tática, cognitiva, mental, desenvolver isso, né? E hoje assim os clubes buscam ter sempre ali uma equipe de psicossocial, para poder entender, né, essa parte extracampo do atleta e que ele consiga, lógico, isso tudo a gente sabe que vai influenciar no desempenho dele dentro de campo. Então é importante que se tenha esse acompanhamento também. Não adianta só a técnica, né? Por isso que eu falo assim, ele pode ser muito bom com a bola no pé, mas às vezes ele tem problemas de formação, tem problemas familiares, tem problemas em casa, tem problemas físicos, que aí o clube precisa atuar junto para poder desenvolver. Então ele precisa, dentro do clube, né, e dentro do ideal, ser estimulado, ser trabalhado para poder desenvolver todas essas questões. Então o atleta que já tem a técnica, já tem a qualidade, ele, lógico, sai na frente, mas se ele ao longo da formação não desenvolver os outros aspectos dele, ele vai acabar ficando para trás. A gente tem exemplos aí de vários atletas que se esperava que iriam muito mais longe, que iriam desempenhar mais do que outros que se comprometeram, que tiveram ali todo um desempenho, um esforço e uma evolução da parte tática, que conseguiram chegar mais longe, mesmo não sendo ali o que eram os melhores na base. Mas eles conseguiram desenvolver e, lógico, evoluíram a técnica deles também para poder conseguir jogar. É uma trajetória, né, Vitor? Porque a gente pega um atleta que começa a jogar futebol, como exemplo, 7 anos de idade, ele vai ter dos 7 até os 20 nesse processo de formação até alcançar o sonho de ser jogador profissional. Claro que dentro de várias etapas, várias circunstâncias, clube pequeno, clube médio, clube grande. Só que o atleta e os seus responsáveis precisam compreender
que essa estrada é longa. Precisam ter resiliência, paciência. Às vezes você vai ser dispensado de um clube, você vai ter que dar um passo atrás para depois recomeçar. Muitos meninos que às vezes estão nos grandes clubes, falando aqui do Rio, um Vasco, um Flamengo, um Fluminense, que muitas das vezes são top de categorias iniciais, depois eles acabam caindo o seu rendimento, justamente por esses indicadores que você falou, a mentalidade, às vezes até o próprio pai, a própria mãe não consegue colocar os pés no chão do menino, ele acha que já é jogador antes da hora. Isso é importante. Então são vários fatores que a gente vê, como você citou, atletas que às vezes não eram tão esperados chegarem ao profissional e aqueles que você acreditava que seriam diferenciados e teriam uma carreira de sucesso ficarem pelo meio do caminho. Faz muita diferença essa formação extra-clube, extra-campo, né? Familiar também, mental e disciplinar. Né? Isso, assim, só pegando esse gancho, é muito importante porque isso vai influenciar diretamente na transição do atleta da base para o profissional. Né? A gente... Só um adendo, desculpa, justamente essa pergunta que eu tenho para te fazer, que já seria a próxima, as diferenças e maiores desafios que o atleta passa da base nessa transição final para se consolidar no profissional. Então já vai de encontro com o que você está falando. Não, perfeito. Encaixou exatamente assim. Se o atleta ele não tiver preparado para toda a mudança que é estar na base e estar no profissional, ele muitas vezes vai ficar pelo caminho. Pode ter a qualidade que for, que pode não conseguir render, não conseguir performar no profissional se ele não estiver preparado para tudo que o futebol profissional proporciona e ao mesmo tempo cobra. E aí cabe também ao clube, nesse processo de formação, preparar o atleta para isso. Por isso que eu falei assim, o ideal é que o clube sempre tenha todo um staff, né, que vá fazer isso. Então a comissão técnica que vai preparar o atleta tecnicamente, fisicamente, taticamente. Você tem o departamento psicossocial e social, dependendo, cada clube chama de uma forma, mas que vai preparar todo esse extracampo, família, mental do atleta, para quando ele, né, passar por esse momento de transição base profissional, ele estar ali, como eu posso dizer, equilibrado, né, para o que vai vir do profissional, que a gente sabe que é uma vivência muito interessante. Você tá ali representando o clube, a torcida, você tem uma estrutura para trabalhar, que normalmente na maioria dos clubes do profissional é tudo mais que a base, mas ao mesmo tempo você vai precisar dar um retorno, você vai precisar performar, e aí não importa se está chovendo, se você brigou em casa, se você pegou trânsito, a torcida vai te cobrar no jogo do mesmo jeito. Então você precisa estar preparado para isso. Ao mesmo tempo, na maioria dos casos, né, a gente sabe que trabalha-se com cifras altas, e aí ele tem que estar preparado para isso também, né? E aí precisa de que ele tenha todo um apoio para poder passar por essa transição. Não é fácil, assim, é uma mudança muito grande. Muitas vezes o atleta da base ninguém conhece, ninguém sabe, e na semana seguinte, às vezes é muito rápido, né? Do dia para a noite, ele dorme na base, acorda no profissional, vai para o jogo, vai bem, faz gol, já é reconhecido na rua, já começa a ter assédio, e assédio de todo tipo, né? Hoje você tem aí várias situações, então o atleta ele precisa estar preparado para isso, para poder conduzir a carreira da melhor forma. Se não tiver um apoio, uma família, um entorno muito bom, ele pode acabar se perdendo. Assim, a gente sabe porque não é fácil, a gente sabe é uma história muito árdua até ele chegar ao profissional, né? Não é tão fácil como todos pensam, ele precisa ter muita resiliência, ele precisa se dedicar muito, comprometer muito, perder uma boa parte da vida, né? A gente sabe que enquanto as crianças, os adolescentes normais aí estão viajando, estão saindo, estão indo para festinha, o atleta ele tem que dormir cedo porque tem jogo sábado, porque viaja para jogar o Brasileiro Sub-17 em outro estado, enquanto que os amigos estão indo para a praia. Então ele se priva de muita coisa ao longo da formação dele, que não é fácil, que precisa ser muito resiliente para isso, né? Você precisa ser muito focado para saber o que ele quer, para lá na frente ele ganhar, para lá na frente ele ter um retorno, para lá na frente ele estar preparado, né? E aí ele desenvolver, evoluir durante a base, chegar preparado ao profissional, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Aí ele vai sentir menos, vai conseguir performar bem, vai conseguir desempenhar melhor e a carreira vai decolar. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, o dia a dia é bem complicado, mas é uma situação que precisa estar muito atento para que a gente não perca nenhum talento aí ao longo
da formação e ao longo da vida dele. E muitas das vezes o atleta tem na mentalidade dele, né? Todo esse sacrifício, né? Todo esse empenho ao longo de anos na sua infância, adolescência e chegando à vida adulta, ainda fica, pô, mas será que vai valer a pena? Será que vai dar certo? Será que eu devo continuar? Isso também passa muito na mente do atleta, porque às vezes a família também depende muito dele, que coloca a expectativa toda em cima dele para uma mudança, quem sabe até em nível financeiro e de qualidade de vida para a família. Não é fácil, porque nem todos vão chegar, né? Às vezes você se privou de tudo isso, mas não conseguiu o retorno esperado, mas também faz parte do processo e a vida não acaba aí. Com certeza. E assim, a gente sabe que muitas vezes ali para o atleta dar certo, ele precisa ter muito comprometimento, ele precisa ter qualidade e às vezes uma pitada de sorte também, né? De estar precisando no profissional. Alguns clubes dão mais espaço, outros menos espaço para os atletas que vêm da base, então isso é importante. Ele precisa pensar nisso lá na frente também. Ele precisa entender que vai ter espaço, não vai ter espaço, e aí algumas vezes, como você falou no outro momento, ele vai precisar dar um passo atrás para depois dar dois lá na frente, né? Hoje em dia, o que a gente mais fala, assim, o mais importante para o atleta hoje é a minutagem. Ele precisa estar jogando, ele precisa estar aparecendo, ele precisa estar na vitrine, ele precisa estar evoluindo, né? E o atleta da base, quando sobe, às vezes tem essa dificuldade, a depender do clube, a depender da posição. A gente sabe que às vezes o clube já tem no profissional ali 2, 3 jogadores na posição dele e ele não vai ter espaço. Então isso precisa ser preparado. Aí isso passa pelo próprio clube também, né? De estar alinhado, base profissional, nessa transição do atleta. Passa pelo departamento de scout, na montagem do elenco. A gente, por exemplo, no Grupo Squad, dentro da nossa montagem de elenco, a gente já tem isso definido, a gente tem uma cota de vagas para os atletas jovens, né? A gente busca muito ali sub-23, sub-22, então dentro do que a gente desenha do elenco no início da montagem, a gente já conta com esses atletas jovens, mas a gente sabe que na prática alguns clubes não fazem tanto isso, não dão tanto essa oportunidade, e a gente preza justamente para oportunizar e estimular o atleta a ter essa minutagem, a ter essa oportunidade, a botar ele para jogar. E a gente sabe que vai acontecer dele ter dificuldade no início, mas a gente vai dar a oportunidade para ele poder desenvolver, evoluir e jogar no profissional. Então, assim, não é fácil. Às vezes o atleta arrebenta na base, mas chega no profissional, a concorrência é grande. Então, assim, é uma coisa que muitos precisam entender também. E muitos, assim, a gente está lidando com seres humanos diferentes, né? Assim, então, cada um é de um jeito. Alguns têm a maturação mais precoce, outros demoram mais. Então, tem uns que com 17 anos já estão no profissional e performando bem, e outros que vão performar com 23. E não quer dizer que aquele que demorou para performar não vai fazer sucesso. Só que ele precisa, aí é aquilo que a gente falou, ser resiliente, ele precisa insistir, ele precisa às vezes dar um passo atrás e ir para um outro lugar que de repente ele vai ter mais espaço, e aí lá ele vai ter espaço, vai jogar, vai evoluir, vai errar, e isso vai fazer com que ele ganhe experiência e aprenda. Na próxima ele acerta, ele vai lá na frente estourar, mas pode ser que demore mais. Então, isso é necessário que se entenda também, porque faz parte do processo. Verdade. Maravilha. E essa busca pelo acerto na prospecção dos atletas, como que funciona esse processo de cobrança, acompanhamento, desse nível de assertividade? A gente sempre faz ali um monitoramento a longo prazo do atleta, né? Sempre que possível, né? A gente tenta acompanhar o máximo possível dos atletas mapeados, dos atletas que estão jogando, aqueles atletas que estão se destacando, para a gente ter uma avaliação ali fidedigna do atleta, né? A gente consiga avaliar diferentes situações, né? Em jogos onde ele mostre mais, em jogos onde tenha mais peso de adversário também, para ver como o atleta se sai. A gente busca não só dentro de campo, mas a gente busca informações extra-campo também. Então a gente tem uma rede de contatos onde a gente consegue, né, filtrar ali informações de comportamento, de atitude, até, enfim, de problemas. Então, desde lesão até problemas comportamentais, problemas de comprometimento. Então, a gente tem dentro da nossa rede de contatos aí informações que nos ajudam também a tomar a decisão. Porque se a gente sabe que o atleta no treino não se dedica, é um atleta que atrapalha, é um atleta que puxa o grupo para baixo, é um atleta que
não se compromete com o horário, falta treino, chega atrasado, sai, é um atleta que faz festa e tudo mais. Então a gente sempre busca também ter esse cuidado, atleta que se lesiona muito, que já teve lesão grave, que pode atrapalhar, porque a gente tem que minimizar, né? Tem que ser o mais assertivo possível. Então isso tudo vai influenciar também para a gente poder tomar a decisão. Então a gente aciona também a nossa rede de contatos, a gente busca essas informações também que são importantes, né? E muitas vezes os atletas nem sabem ou acham que a gente não se atenta para isso, mas a gente sempre acompanha, não só ali dentro de campo, e dentro de campo talvez a parte mais fácil, porque a gente consegue ter acesso aos jogos e ver, né, se realmente está. Consegue ter um controle maior, né? E aí muitas vezes essas informações extracampo clareiam a gente até de algumas coisas. Daqui a pouco você vê que o atleta não está taticamente comprometido, não está se dedicando. E aí quando você puxa informação, mas ele no treino não é o cara que dá tudo, que se dedica 100% e tudo mais, e aí você vê que alguns lances dentro de campo ele poderia ter outra atitude, ele poderia ter chegado numa bola que não chegou, então isso tudo influencia. Então assim, a gente tem ali um espaço transdisciplinar, digamos assim, para a gente conseguir ter informações de todos os lados, para cruzar não só a parte técnica, mas todas as questões do atleta ali para tomada de decisão, entendeu? Então vai desde os dados que a gente pega até as informações comportamentais, extracampo, e a parte técnica e tática ali das características dele encaixar no nosso modelo de jogo também. Excelente. Perfeito. E agora, já teve algum exemplo de atleta que ninguém acreditava muito, ninguém conseguia enxergar tanto potencial e você indicou e depois o atleta acabou chegando no profissional, conseguiu se firmar, tendo uma boa carreira, consolidada, e lá atrás você foi um cara que enxergou e ninguém estava dando tanto crédito a esse atleta? Então, assim, como a gente vem falando que faz parte do processo ali e que cada um às vezes tem o seu tempo, tem a sua característica e vai se encaixando, vai se adaptando, vai se flexibilizando ali, isso é uma coisa que acontece muito, né? A gente tem exemplos aí de vários atletas que às vezes mudaram de posição e aí às vezes eram algumas coisas que ninguém nunca tinha pensado, ninguém nunca tinha visto, e quando se teve ali pelas características dele uma adequação a outra função, o atleta deu um salto de qualidade, né? Então a gente sabe que isso são coisas que, principalmente quando a gente fala de base, isso acontece bastante, né? Os atletas estão em formação, então assim, a gente não... Eu pelo menos sempre acreditei nisso, de não engessar também só... não, ele só faz essa função, ele é salutar, rodar o atleta ali nas posições quando ele é mais novo, e pela característica dele a gente vai encaixando ele da melhor forma. Então, assim, sem citar nomes, né, até para de repente não esquecer um ou outro, mas a gente tem exemplos de vários atletas assim que às vezes eles estavam numa posição que não rendiam tanto, mas pelas características dele, então indo para a prática, né? A gente tinha, por exemplo, às vezes tem um extremo que ele tem a característica boa ali de fazer o corredor, característica física de velocidade, e a gente vislumbrou nele a possibilidade dele fazer um bom lateral direito para o time jogar construindo, para o time jogar com ofensividade, ele ser uma opção realmente que fosse chegar no terço final, e aí o atleta deslanchou, né? Ele passou a vir de trás com a bola, ter mais espaço, enfim, isso tudo encaixou. Então a gente tem, às vezes, jogador que era centroavante no sub-13 e sub-15, ele vira zagueiro e hoje está jogando no futebol profissional de zagueiro. E até 14 anos era centroavante, por exemplo. Então, pelas características dele, tinha perfil, né? Hoje em dia ele conseguiria fazer ali a construção de jogo, que é o que o zagueiro hoje em dia precisa também fazer, construir, sair jogando e tudo mais. Ele tinha essa qualidade já com a bola. Você conseguiu trabalhar ali, desenvolver a parte defensiva nele, até porque ele ainda era 16, 17 anos, virou, jogou e está no profissional hoje jogando, né, em alto nível aí, em time de Série A. Então isso acontece bastante. Às vezes o volante que vira zagueiro. É bem comum isso acontecer, um meia que tem muita qualidade ali para construir, para armar o jogo, e dentro da forma do seu time jogar, que você quer um time construtor, um time que tenha posse, um time que consiga quebrar a linha, que saia construindo ali da fase defensiva
para a fase ofensiva, e aí você recua esse meio para volante para ele vir distribuindo o jogo. E aí ele evolui também, ele trabalha a parte defensiva, que precisa também, lógico, e ele consegue performar e consegue jogar. Então, a gente tem aí alguns exemplos que você, principalmente na base, você precisa vislumbrar aonde o atleta pode render melhor dentro das características dele, dentro do que você vê nele. E aí as características vai da técnica, da relação com bola, o perfil físico também, para poder se encaixar ali na posição, as valências físicas, estatura, depende da posição, que é pedido também. Então, a gente tem alguns exemplos de situações nesse sentido, que muitas vezes os jovens não entendem, às vezes os pais não entendem, reclamam, então precisa ter essa paciência, esse entendimento, essa resiliência, como a gente já falou da outra vez, e às vezes entender que, né, a posição dele não era aquela, era outra, e ali ele vai potencializar as características dele e vai render mais. Isso é importante também, né? A gente às vezes, não, meu filho só joga ali. O empresário, não, mas vocês estão... O empresário às vezes reclama, não, mas vocês estão mudando o jogador, mas a gente enxergou que ele pode estar fazendo aquilo ali. E quanto mais posições, quanto mais versátil o atleta for, melhor, porque ele se encaixa e tem facilidade de entender o modelo de jogo, enfim. E isso dá para o treinador ali opções que sabe que pode contar com ele em uma posição, em duas, em três, pode jogar ali, pode jogar aqui. A depender do que for a função no campo, dentro do modelo de jogo do jogador, ele vai se encaixar, vai ter facilidade para ter aquela leitura de jogo que a gente comentou no outro assunto, de que é importante o atleta ter e ser estimulado ao longo da formação. O atleta que desenvolve essa capacidade cognitiva, desenvolve esse entendimento, ele joga, né, consegue entender e jogar em qualquer posição ali. Isso é importante para a vivência do jogador quando a gente está falando de categoria de base e de formação. E pegando esse gancho, Vitor, justamente essa visão que muitas das vezes o pai, o empresário tem essa visão imediatista. Mas o meu filho, no caso do pai, o meu atleta, no caso do empresário, ele sempre foi artilheiro no sub-11, no sub-12, no sub-13, é centroavante, fazedor de gol, está acostumado a decidir, ele é protagonista. Agora você vai alterar a posição dele para volante, mais marcador, e aí, meu atleta vai sumir, meu filho vai parar de ser protagonista, porque ele está com uma visão imediatista de que o filho dele tem que ser artilheiro e aparecer, tá nos holofotes. E não a visão de longo prazo do processo para que o filho dele se torne um dia um jogador profissional. Aquela posição de volante daqui a 2, 3 anos vai ser muito mais propícia para as características dele, para a qualidade. E aí, às vezes, o pai, nessa visão de querer achar que o filho vai ser jogador com 12, com 13, perde uma oportunidade de potencializar o filho e acreditar no processo do clube, né, de formação. Não, é exatamente isso. Assim, você falou tudo. Precisa ter esse entendimento, né, por parte dos envolvidos ali, né? Às vezes seja a família, seja o empresário, às vezes o próprio atleta, de que a gente vai buscar sempre potencializar ele da melhor forma possível e pensar não só no agora, mas lá na frente. Então, agora ele pode estar rendendo naquela posição ali, mas lá na frente ele vai render mais se ele também souber fazer essa outra aqui. Então isso é importante, assim, e entender que cada um tem seu tempo, assim, muitas vezes se cobra ali e a família, o staff do atleta, empresário, uma ascensão precoce, né, um retorno precoce, que às vezes é um atleta que vai precisar de mais tempo, que vai precisar maturar. Então você precisa ter paciência, né? Isso é normal na base. Aí a gente tem exemplos de vários atletas que só foram maturar mais tarde e estouraram mais do que aqueles que faziam sucesso na base, de que se tinha uma performance melhor na base, de que se tinha uma expectativa grande, e aí não viraram, mas aqueles tiveram paciência. O clube também teve paciência, é importante o clube também entender isso, né? Conseguir analisar o atleta e entender que não, a maturação tardia lá na frente vai dar resultado. Então, por isso que quando a gente estava conversando, eu falei que prioritariamente a gente analisa a parte tática, as atitudes de comportamento de jogo do atleta, se ele é um atleta ativo, se ele é um atleta que participa bastante, ou se ele é passivo, se ele não tem comportamento. Porque o atleta que consegue ter boa técnica, que consegue ter boa relação com a bola, que consegue executar bem os fundamentos e consegue ser participativo, ele vai levar vantagem. E se fisicamente ele ainda não está pronto,
Ou o clube vai trabalhar e desenvolver isso nele, através de suplemento, academia, enfim, treinos físicos, para ele ser mais rápido, para ele ser mais forte. Ou a gente vai, lógico, identificar que ele tem a maturação tardia e aí precisa de mais paciência, de mais tempo para poder desenvolver lá na frente, mas você não vai descartar ele porque ele fisicamente ainda não consegue sustentar e tudo mais, porque ele tem qualidade, ele é inteligente, ele tem comportamento de jogo interessante, e lá na frente ele vai evoluir as questões físicas e vai conseguir jogar. Então, assim, é importante você entender cada jogador, cada um tem seu tempo, cada um tem suas características, e analisar como isso vai encaixar para que ele consiga performar bem, que vai também dar um retorno para o clube esportivo e lá na frente, lógico, financeiro, mas vai dar um retorno para o que o clube deseja ali de parte esportiva, de parte de campo, de resultado, que é importante, né? Então, essa paciência que o futebol às vezes não tem, alguns clubes às vezes não pensam, mas que é importante que todos pensem, né? E que isso seja, inclusive, construído junto com o atleta, com a família, com os representantes, para que todos entendam e estejam na mesma página também, né? Porque entendendo isso, né, e sendo um processo ali bem alinhado e claro, tem tudo para dar certo lá na frente, né? Excelente. E aqui agora chegando no momento resenha, né? Vitor, em toda a sua trajetória, compartilha com a gente qual o momento mais engraçado ou inusitado que você vivenciou, que só de lembrar daquela história já dá vontade de rir. Tem Resenha boa aí da bola. Tem alguns assim, né? A gente nessa longa trajetória aí vai vivenciando assim, né? A gente teve um caso até que é muito comum, que a gente vê bastante, você tem muito no futebol o caso de fazer o gato, né? Faz o gato para jogar e tal. E eu vi um que foi ao contrário, assim, ele fez o gato ao contrário, né? O gato normalmente é aquele jogador que adultera a idade para jogar na categoria dele, na categoria de baixo, né? Inferior, né? Fica Então mais novo. Ele é mais velho e joga na categoria mais nova. Por ele ser mais velho, ele acaba se destacando, sobressaindo, chama atenção, todo mundo gosta e ele se dá bem no meio da bola, né? Então, durante um tempo aí, isso aconteceu em alguns lugares e tudo. E ao contrário, eu nunca tinha visto, né? Eu fui numa avaliação uma vez, num projeto no interior, e aí um menino me chamou a atenção, né? Eu já tinha pedido a relação para o professor do projeto ali, ele tinha me dado, olhei a idade do menino, falei, o menino é novo e tal, interessante, gostei e tal, vamos marcar para passar no processo lá de avaliação com a gente e tal. E aí ele foi pro clube, chegou lá no primeiro dia de treino, a gente montando os times, separando assim, a gente ia por idade ali e tudo mais, aí, idade tal para lá, idade tal para cá. E aí o atleta foi pro outro lado, eu falei... Aí eu olhei a relação assim, que eu de cabeça também não conseguia lembrar de todo mundo, eu olhei e falei, pô, mas aí... Eu falei, não, você não é lá naquela idade não, você é mais novo. Não, pô, eu sou mais velho. Eu falei, pô, tem certeza? Você não é... Na época acho que era tipo 8 anos e ele foi com os meninos de 10. Eu falei, não, você não tem 8 anos? Não, pô, eu tenho 10. Aí eu falei, pô, cara, não é possível, cara. Eu falei, eu tinha conversado com o cara lá e tal... Professor, fiquei até chateado, né? Falei, pô, professor, me passou o jogador errado. E você sabe que, assim, pra gente que vai observar, isso muda tudo, né? Muda. Se a gente tá vendo um jogador ali, pô, mas ele já tem a idade tal, é uma coisa. Agora, pô, o menino tá indo bem e é mais novo, é o mais interessante pra gente. Aí eu falei, cara, não é possível. Aí, até sair do campo, assim, não, tinha os outros observadores comigo, eles continuaram ali separando os times, montando a equipe que ia treinar e tal, e eu liguei, né? Falei, pô, professor, o menino tá aqui e tal, e, pô, ele tá falando que tem 10 anos. Você me falou que ele tinha 8, cara. Pô, eu fui aí, né? Não era um lugar perto, fui aí, observei. Pô, a gente faz um trabalho sério aqui e você tava mentindo a idade do menino e tal. Ele, não, Vitor, ele tem 8, pô. Eu falei, não, pô, o menino tá aqui, tá me falando que tem 10, pô. O menino não vai mentir pra mim, ele tá aqui na minha frente falando que tem 10. Criança? Não, Vitor, não sei o quê, não, eu tenho certeza. Vou te mandar a foto da identidade dele aí, cara, e tal. Eu falei, pô, mas... Aí, não, eu já sei, cara, eu já sei o que tá acontecendo. Eu falei, mas o que foi?
é que ele não gosta de jogar com os meninos novos. Ele gosta de jogar com os mais velhos. Ele fala, aqui é a mesma coisa. Quando chega aqui no treino aqui, se eu boto ele para treinar na categoria dele, ele fica de bico, reclama, porque ele acha que ele é o mais velho e tudo mais. Eu falei, pô, não tô acreditando. Eu vou te mandar a identidade. E realmente ele mandou a foto da identidade, era verdade. Ele tinha 8 anos. Caramba. Ele não tinha 10, como ele tava falando. Gato ao contrário, né? Eu falei, cara, Gato invertido. Nunca vi isso. Normalmente o menino de 10 fala que tem 8, né? Que aí pra no meio do 8 sobressair, ele vai sobrar né? e tal. Eu falei, agora... E não deu outra. Acabou o treino. Ele acabou, o treino tava rolando, eu saí do campo para resolver isso, falei, cara, porque eu tinha muita expectativa nesse menino, e pô, quando ele chegou lá a situação era outra, eu saí para ligar pro... E aí voltei, aí já tava treinando, falei, não vou mexer agora, era o primeiro dia também, falei, deixa ele treinar aí e tal, depois eu vou entender melhor. Depois realmente o professor mandou a identidade, ele realmente tinha 8 anos, e aí eu chamei o menino, falei, pô, vem aqui, quantos anos você tem? Aí ele baixou a cabeça assim... Falei, não, pode falar a verdade e tal, você quer? Não, eu tenho 8 mesmo e tal. Falei, mas por que você não falou, cara? Pô, a gente tá te avaliando achando que você tem 10, e aí realmente você pega o relatório do treino, ele não foi bem, Sim. porque ele treinou no meio de 10 anos, os observadores não avaliaram ele bem, ele não destacou, mas imagina, assim, se no meio de 10 ele treinou mais ou menos ali, ele no meio dos 8 ele ia sobrar. Aí eu falei, cara, isso aí, assim, é porque o menino, lógico, é criança, não tem essa maturidade, não tem esse entendimento, mas assim, era o caso da gente daqui a pouco dispensar ele, porque ele não ia destacar no meio dos mais velhos, e um jogador que no meio da idade dele podia, né, ser um destaque, Sim, podia sim. ser aprovado, podia ser, ou seja, podia ter tido todo o efeito contrário ali. Tinha uma personalidade alta ele, É, né? não, por esse lado foi de interessante. conhecer a qualidade dele, A mas... gente comentou isso, foi, porra, legal, ele é um moleque que... E não deu outra. Corajoso, Quando a gente botou no meio de 8 anos, ele sobrou e foi bem demais, e tudo foi aprovado, ficou ainda. Hoje ele joga, ele tá nas categorias de base ainda, né? Não vou citar quem foi para não constranger ele aí, mas ele tá nas categorias de base hoje, de clube de Série A, tá jogando. No clube que eu levei ele ainda ficou 3 anos, depois teve passagem em outros clubes aí. E não deu outra, assim, joga até hoje, desenvolveu, e assim, eu até hoje brinco, assim, que foi o único caso de gato ao contrário que eu vi, assim, eu nunca tinha visto isso, é sempre alguém se passando por mais novo para sobressair. Verdade. E ele não gostava, ele achava os menininhos muito pequenos, ele achava que ele sobrava, ele só queria jogar com os mais velhos. Aí o professor me contou essa história, eu falei, pô, então tá bom, porque eu tinha ficado até chateado, Achou que era, né? quase que cria uma inimizade ali, que eu brigo com o professor, falo, pô, tá me enganando, eu selecionei o menino uma coisa, cheguei aqui a outra, falei, pô, não é possível e tal. Ele, não, ele fica chateado, não gosta de jogar com os mais novos e tal, é isso. Eu falei, É pô, o curioso caso do gato invertido, né? Mas no final deu certo, né? É. não, verdade. e isso, e Dá foi bem. bom que ele depois deslanchou e realmente sempre foi um jogador de atitude, de personalidade, e aquilo que a gente no início ali já comprovou. E assim, o que a noite toda a gente conversou aqui, né, que a gente busca avaliar também esse comportamento do jogador, as atitudes, o extracampo e tal. Ele mostrou isso e a gente falou justamente isso. A gente falou, pô, legal que pelo menos ele tem personalidade, tem atitude. Depois admitiu. E aí eu expliquei pra ele também, né? Falei, pô, vai acabar se prejudicando se você fizer Até em isso. outras não faz oportunidades isso. que ele fosse, né? Claro, que não tivesse claro. você ali. Exato, ele ia eu se falei pra ele, prejudicar. pô, não faz isso, porque isso pode, né, te atrapalhar e tal. E ele, não, tá bom, te entendi e tal. E aí ele realmente não foi, continuou jogando no meio dos 8 anos ali, ficou 3, 4 anos lá no clube ainda, depois mudou de clube e tal, e tá até hoje jogando aí na idade dele, tá jogando bom. na idade Bacana. dele. Tomara que Tá, chegue lá vai. no profissional. Com essa personalidade e atitude tem tudo pra Vai dar certo aí. E agora, de uma forma geral, Vitor, como é que você avalia a formação, né, dos atletas de futebol no futebol brasileiro? Esse processo como um todo, e se o Brasil segue formando grandes craques, se está num nível bom, se a estruturação, a metodologia está legal. Como é que você vê essa formação hoje do futebol brasileiro? O Brasil, assim, em certos pontos evoluiu muito, né? As categorias de base, assim, hoje você tem clubes aí com estruturas muito boas. Você deve lembrar, assim, um pouco ali da sua época, porque se tinha de CT e para o que se tem hoje, Mudou muito. evoluiu bastante. A gente falou um pouco aqui, o calendário competitivo melhorou bastante. Antigamente, o Sub-20 tinha poucas competições nacionais. O Sub-17, hoje em dia você tem brasileiro, tem Copa do Brasil, tem outras que os clubes organizam, tem viagens para o exterior que os clubes fazem, então isso
lógico que na prática faz com que os atletas cheguem mais preparados ao profissional. Né? Eles são mais vividos, né? Eles têm essa experiência, isso acaba que leva que no profissional ele sente menos, né? Então os meninos, você pega menino de 17 anos, de 20 anos, que já joga no mesmo estádio que o profissional joga. Né? Então tem jogo no Newton Santos, tem jogo na Arena da Baixada, tem jogo na Allianz Arena que os meninos com 17 anos já estão fazendo. E aí, lógico, quando chega no profissional, isso facilita, isso faz com que ele esteja mais adaptado e sinta menos. Então, assim, isso é uma coisa que o futebol brasileiro evoluiu muito. Talvez em algumas categorias até o calendário esteja bem puxado, assim, você pega a depender do clube, né? E os clubes grandes têm muita competição, tem muito convite, né? Tem muita procura. E aí você precisa entender bem para não sobrecarregar também o seu time de competição, porque senão ele não treina. E na base a gente precisa treinar. Fora a escola que viajando muito, como é que estuda, né? Então, 16, 17 nessas anos. categorias ali, principalmente do 17 para baixo, que ainda está na escola, no 20, teoricamente, o atleta pode ter já acabado a escola e tudo mais. Mas acaba que tem categorias dessa aí que jogam quarta e sábado. Coisa que no profissional a gente sabe que acaba atrapalhando um pouco, você imagina na base, né? Porque você pega a competição de nível nacional para viajar no Brasil, jogando quarta e sábado, você viaja na segunda, joga na quarta, volta na quinta, sábado já tem jogo de novo. Quer dizer, que dia que você vai treinar, que dia que você vai evoluir, que dia que você vai preparar mais o seu atleta, preparar mais o seu jogo, né? Então isso acaba complicando um pouco. Então organizar isso e conseguir dosar para poder potencializar aí da melhor forma o desenvolvimento e a evolução do atleta é importante, e os clubes precisam pensar nisso também hoje em dia, né? Porque o atleta é um ativo do clube, né? E você precisa sempre pensar da melhor forma para potencializar o seu ativo, valorizar o seu ativo. Então, o futebol hoje cresceu bastante com esse tipo de situação. Ao mesmo tempo, eu vejo muitos clubes aí numa linha de cobrança grande por resultado na base, né? E aí eu acho que o resultado por resultado não é o ideal, né? Lógico que o resultado vem, né? Assim, é importante que venha, você precisa formar atletas acostumados a ganhar, a ser campeão, a disputar jogos competitivos, né? Justamente quando ele chegar no profissional e estar mais preparado, ele precisa vivenciar jogos decisivos, jogar a semifinal, jogar a final, e você só vai chegar lá se você realmente vencer. Mas não pode ser o vencer a qualquer custo. É importante que você tenha a formação, que você tenha realmente a projeção de atletas no longo prazo como mais importante. Né? Muitas vezes ser campeão nas categorias menores não significa que você vai ter êxito com os seus atletas daquele elenco ali. Então, o principal é que você consiga aliar essas duas coisas, né? Então você precisa pensar na projeção do atleta, você precisa pensar na projeção dos seus jogadores ali, trabalhar, desenvolver isso, estimular, né? Entender o que cada atleta ali precisa evoluir, né? Para você fazer um plano de ação com ele, de treino, de trabalho, para desenvolver ele e você preparar ele melhor lá na frente, que é um trabalho de longo prazo. E não é um trabalho de 6 meses, 1 ano, que vai dar resultado e retorno imediato, Sim. Como eu vejo algumas vezes alguns clubes acabam pedindo, enfim. Aí a maioria, infelizmente, dos grandes, né? Acaba que na prática se tem essa pressão e aí é ruim para o treinador, para a comissão técnica, para o jogador, porque se você só se preocupar com o resultado de sábado, você às vezes pode perder um talento ali, você às vezes pode não desenvolver da melhor forma um atleta seu. E lógico que você fazendo um bom trabalho, desenvolvendo bem o jogador, trabalhando bem ele para o futuro, o resultado bom vai vir também. Né? Você sabe que isso acaba, não desprende uma coisa da outra. Sim. Né? Então, acho que o principal é isso, assim, é que você consiga ter projetos, né, para desenvolver os jogadores pensando lá no, entre aspas, o produto final, que é ele lá na frente. Então, é situação de tempo que precisa ali de trabalho, de gastar energia para poder realmente desenvolver o atleta. Não adianta a gente procurar só trazer o atleta pronto e achar que isso vai resolver.
né? O ideal é que você venha desde cedo trabalhando o jogador, desenvolvendo ele de acordo com a idade, né, o que você precisa desenvolver. Então a gente sabe que nas categorias menores a cobrança é menor, é uma coisa mais lúdica e tudo, mas você já vai trabalhando ali as características técnicas, formações, valências que eles precisam ter, e depois você vai incutindo as outras coisas ao longo da formação dele para ele chegar lá no 20, no profissional, o mais preparado possível para representar o clube da melhor forma possível. Aí ele vai chegar já identificado com o clube, né, alinhado com aquilo que você acha que o clube entende, né, como ideal para o perfil do atleta, de comportamento, né, de postura em jogo, de atitude. Então ele já vai estar muito mais familiarizado e mais pronto para o profissional. E você vir formando desde cedo, isso é importante. Se você entra num processo de resultado, né, de mudar tudo, de mandar todo mundo embora e trazer outro, você acaba que pode perder alguma coisa nesse Perde a processo sequência, aí. né? Exato. Chegou no momento aí, E tabelinha. a gente vai entrar agora no quadro Tabelinha com os Manos, que é um quadro que nós temos, que a gente vai fazer umas perguntas, bate e volta rápida, que a galera gosta. Mas só para terminar, e um adendo dentro desse conceito que você falou, um caso que eu vejo que tem dado certo, né? Não só porque é um cara que hoje é referência na formação, é o Palmeiras com o João Paulo, né? Você vê a base vencendo, mas ao mesmo tempo você vê que o Palmeiras, sendo um clube muito bem estruturado, financeiramente, na gestão, segue revelando jogadores. Todo ano o Palmeiras está subindo 2, 3 para o profissional, os meninos estão tendo minutagem, estão tendo sequência e performando, né? Ajudando, agregando nas competições, né? Então o Palmeiras hoje, na minha visão, né, é uma referência com o trabalho de João Paulo e de todo o staff, de conseguir formar, vencer e ainda ter o retorno financeiro e esportivo ali pro clube, né? Foi um pouco do que a gente falou essa noite aqui, né? É um trabalho de longo prazo, ele comanda ali a categoria de E base ele tem há respaldo. anos. Sim. Isso Então, faz muita diferença. Ele está há anos ali, né? Implementando o trabalho, então tem a sequência, isso é importante. Tem o espaço para a subida dos jogadores no elenco do profissional, para poder dar, senão não ia acontecer nada, ia formar na base, ia parar ali. Então você consegue ter aí essa oportunidade, que é importante, né? E é gerida pelo clube, para ser ali realmente um formador de jogadores em excelência. Isso é importante se ter essa visão, entender dentro do planejamento para cada jogador também, e é uma coisa que você vê acontecer muito lá, o direcionamento para o mercado. Alguns jogadores que acabam não subindo lá no próprio clube, eles direcionam para outros clubes e aí fazem parceria percentual ou empréstimo, enfim, mas você continua direcionando e aí é um ativo seu que está lá no outro clube performando, que pode outro clube vender lá, você vai ganhar aqui. Às vezes retornar para você. Exato, também. retorna mais preparado, Isso. né? Porque foi lá, jogou, voltou e tudo, que aí você não ia conseguir dar essa oportunidade aqui. Então, uma coisa que assim é importantíssimo nos dias de hoje, assim como a gente falou do atleta ter minutagem e tudo mais, é essa gestão de ativos. Lógico que você não vai conseguir absorver no seu profissional todos os atletas que sobem da base. Você não vai conseguir. Você não vai ter quantidade para isso. Mas é você entender que X você vai conseguir ter ali, Y você vai direcionar para o mercado, fazer negócio, uns antes, outros depois, respeitando aquele processo que a gente já comentou ali, de que alguns maturam mais cedo, outros mais tarde, uns têm um time, outros têm outro, então precisa entender isso para você gerir da melhor forma possível o seu ativo. E aí o clube ganha, porque é um ativo do clube que vai estar valorizando aí, ou aqui no próprio clube, ou nessa negociação com outros clubes, e negociação futura lá, que ele vai para lá, joga, é vendido lá e entra o dinheiro aqui. O menino ganha porque vai estar se dando sequência à carreira dele, vai estar jogando, vai estar ali dando oportunidade. Quando você na base, a gente sabe disso, na base você chega e dispensa um jogador, é muito traumático, né? É um rompimento ali de uma carreira que dentro daquele clube, né? A gente sabe que continua fora, na maioria das vezes, mas assim, o menino sente. Então você conseguir ter essa gestão de ativos da melhor forma possível é importante para todos. Para o clube, para o jogador, e a melhor forma de se fazer isso. Maravilha. E aí, Fabinho, vamos entrar no quadro Tabelinha com os Manos. Tá preparado, Vitão?
Vambora, tamo aí. Vamos que vamos, solta a vinheta, Fabinho. Então hoje, Vitor, vamos... A dinâmica é o seguinte. A gente vai falar aqui características de atleta e aí dentro disso você vai ter 3 opções. Contrataria, observaria mais ou dispensava, descartaria. Contrato, observo mais ou dispenso. É papum. A gente vai falar algumas características aqui de atletas. Realidades. Tá. Começando, jogador destaque em peneira, mas sem constância no treino. Desculpa, quais as opções Vamos mesmo? lá. Contrataria, observo mais ou dispenso? Dispenso, tá. Aí vamos lá. Jogador em destaque em peneira, mas sem constância no treino. Observo mais. Observo mais. Jogador muito técnico, mas com história de indisciplina, fora de campo. Observo mais. Observa mais. Atleta forte fisicamente, domina nas categorias menores, mas com pouca leitura de jogo. Observo mais. Observa mais. Jogador mediano tecnicamente, porém é líder, competitivo e muito consistente nos treinos. Repete essa aí, por favor. É um jogador mediano tecnicamente, porém é líder, competitivo e muito consistente nos treinos. Contrato. Contrata? Destaque em campeonatos menores, mas some quando enfrenta time mais forte. Observo mais. Jogador talentoso, mas com família e empresário interferindo demais nas decisões. Meio problemático. Observo mais, mas quase dispenso, né? Tá na beira ali, né? É. Atleta que é versátil, joga em várias posições, mas não se destaca em nenhuma, assim. Joga em várias, mas não consegue se firmar. Dispenso. Dispensa. Jogador com números bons de gols e assistências, porém ele tem pouca intensidade no jogo, mas faz gol, dá assistência. Observo mais. Observa mais. Atleta que chega desacreditado, mas evolui rápido quando recebe acompanhamento e confiança. Contrato. Contrata? Então contrataria 2 situações, dispensaria 2 E e a observaria, maioria um pouquinho mais de paciência. Então, aí que tá. Observo mais porque aquilo que a gente vem conversando. Isso. Depende da situação, depende do contexto, depende da idade. Né? A depender da idade pode ser coisas que podem ser trabalhadas e evoluir. Aí você precisa entender, tem algumas situações já de extracampo, então você precisa entender o porquê. Por isso, observar mais é isso. Assim, é entender algumas desses observar mais é quase um dispenso, mas... se é um atleta mais jovem, então, peraí que eu vou trabalhar ele para ele desenvolver essas outras partes que são ruins nele aí. Sim. Se ele for bom, né? Algumas situações de extracampo, precisa entender aonde que é o problema aí, se dá para contornar ou não. Porque a gente sabe que são coisas que acontecem também e faz parte ali. E assim, enquanto clube, né? Trabalhei em alguns clubes aí que a gente precisa, algumas coisas a gente precisa também entender e tentar resolver. Eu sempre sou a favor de esgotar todas as possibilidades. De tentar o máximo possível, né? Se realmente... inclusive, na própria a dispensa do jogador, para mim, é isso. Assim, muita gente fala assim, né, acaba que a nossa função ali é dispensar jogador e tal, não é chato. Isso, assim, a gente sabe que não é legal dar notícia da dispensa ou da não aprovação do atleta, mas a gente sabe que faz parte do processo. A gente está sendo sincero também com ele, a gente está analisando. Quando a gente faz um processo bem alinhado, você tem ali embasamento da tomada de decisão que você está tendo, é bem tranquilo. Fala, você não está sendo aprovado porque precisa melhorar isso e aquilo. Aqui a gente tem A, B, C que estariam na frente, você não vai ter espaço para poder evoluir isso e aquilo. A gente vai continuar te monitorando no clube que você estava e você evoluindo, a gente pode estar voltando. E muitas vezes até o clube parceiro a gente liga, trabalha isso nele, a gente vai acompanhar ele aí. E tem exemplos de jogadores que eu mesmo... Tem jogador, e vários assim, e eu não tenho vergonha nenhuma disso, que eu levei 3 vezes para teste. Até se firmar. Justamente por isso. Você acreditou e se firmaram, no cara, hein? E na terceira foi aprovado. E alguns desses estão no profissional hoje em Série A. Então, assim, é uma coisa que faz parte do processo, como a gente vinha conversando. Então, assim, você precisa entender, ver o porquê daquilo ali, esgotar as possibilidades, estimular. Por isso que eu falei assim, que você precisa ter um plano de ação para cada jogador. Quando você nos clubes tem reunião de elenco e tudo, não, esse jogador aqui, ele está abaixo, mas por quê? Porque ele precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo. Tá, e o que vai ser feito no dia a dia da comissão técnica para melhorar isso, melhorar aquilo?
nós vamos fazer um trabalho analítico, nós vamos fazer um trabalho de análise de vídeo, nós vamos fazer isso com ele, trabalhar o mental dele. E aí, beleza, passou um tempo, você fez isso, ele não evoluiu, aí beleza, aí realmente o caminho acaba sendo... Mas o trabalho foi feito, né? É As isso, mas você tentativas tentou, foram onde... você esgotou as possibilidades, você trabalhou e realmente ele não respondeu aos estímulos ou não respondeu o quanto era para ter respondido. E aí a gente sabe que a gente, como eu estava falando, não consegue absorver todos os atletas, né? A gente não vai ficar com 100 jogadores ali no elenco. Você tem um número para conseguir trabalhar de forma ideal e aí vai dentro do processo de seleção. Mas você precisa estar o mais embasado possível na sua seleção. Então, a gente tenta, como eu falei ali, né, que a gente começa falando da semana de avaliação, a gente tenta fazer ali o máximo possível de tipos de treino para poder avaliar o atleta, situações com mais atleta, com menos atleta, campo reduzido, campo mais aberto e tudo mais. Se realmente ele não conseguiu performar e teve ali, né, chances e tudo, infelizmente acaba que o caminho final é esse. Mas a gente tentou, estimulou, oportunizou, deu chance, tentou trabalhar ele e aí acabou que no final é isso. Então, sempre bota observar geral, mais para entender todo esse contexto, né? Então, e no caso, assim, quais aspectos que você entende que devem ser ou modificados ou melhor, ou mais desenvolvidos no processo de formação da base do futebol brasileiro atualmente? tem bastante, hein? Aí, Os principais que você melhoraria se pudesse ali Tópico, tomar algumas top 3, ações. algo assim. então, assim, de um modo geral, eu penso que o trabalho de categoria de base, ele precisa ser um trabalho sério e duradouro e que se tenha ali um projeto de longo prazo. Como a gente conversou algumas vezes essa noite aqui, não dá pra gente cobrar resultado toda semana, cobrar resultado no curto prazo quando a gente está falando em categorias de base. É todo um processo que você precisa estabelecer. Quem chega, né, você precisa alinhar ali quais vão ser os processos, ter a metodologia, dentro disso você trabalhar e aí você precisa de tempo para implementar isso no dia a dia, com todos os funcionários, com tudo que envolve, porque assim, é muito maior, né? Assim, o atleta para chegar no profissional não é só o trabalho de um gerente ou de um coordenador ou de um treinador, foram vários que passaram pela carreira dele ali, e aí é o treinador, é o preparador físico, é a psicóloga, é a tia da cozinha. Então, assim, tudo influencia quando o jogador chega no profissional ali, tudo que ele passou na base. Então, você precisa ter protocolos e visão, metodologia de trabalho bem definida, bem alinhada, implementada. E aí, quando você implementa, começa a rodar, você sabe que vai precisar fazer alguns ajustes. Isso é normal ao longo do processo e você vai ajustando até chegar ao mais próximo ideal do possível ali, né? Você sempre, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui é melhor assim, isso aqui é melhor assado. E quando você tem mais tempo, você consegue ter isso do que sempre toda hora você trocar e começar do zero. Troca, começa do zero, troca, começa do zero. Então, é uma coisa, eu acredito muito nisso, assim, num trabalho de longo prazo, né? Como a gente, da minha trajetória, assim, eu fiquei sempre um período nos clubes justamente por isso, por acreditar nesse trabalho. Você precisa primeiro estabelecer os processos, implementar, ajustar e corrigir ao longo do tempo ali a rota para lá na frente dar resultado. Então, eu sempre acreditei muito nisso e acho isso o mais importante, e aí você ter isso alinhado, né? Você entender qual é a cultura do clube, você precisa entender as características, para você entender o que a torcida busca, né? Quais são os ídolos, qual o perfil de jogador, tudo que você vai definir vai se encaixar nisso, porque você tá, e aí é uma coisa que não é o Vitor Aurélio que decide. Eu trabalho para o clube e o clube está acima de mim, né? Independente de qualquer coisa, e dentro disso a gente precisa entender qual é a cultura do clube, as características, o que busca. E aí a gente vai formar alinhado com isso, que é o que a torcida quer, né? Que é o que a torcida busca. Não é o jogador que o Vitor acredita. É uma coisa que é institucional, cultural e que você estabelece e ao longo do tempo você vai formando para lá no final, a longo prazo, você entregar para o futebol profissional. Então seria mais essa sequência, né? Respeitar e ajustar esses processos de médio e longo prazo dentro da base para que você busque o resultado ideal que o clube busca e, como consequência, os clubes se alinhando, o futebol brasileiro como um todo na sua formação vai melhorando e desenvolvendo também, né? Exatamente. Você tendo uma metodologia alinhada,
para formar o jogador, para desenvolver o jogador, estimular da melhor forma possível, né? E aí independente não só resultado que eu digo resultado de jogo, mas resultado individual também, de você evoluir o jogador, de você fazer o jogador crescer, de você propiciar as melhores vivências para ele ali. Isso vai fazer com que ele chegue ao profissional mais preparado, que é o grande objetivo, né? E de acordo com o perfil que você define e alinha com a cultura do clube, com aquilo que o clube espera. Maravilha. E chegando quase aos momentos finais agora, né, Simone? Como é que... Fala só... Você já falou um pouco sobre o Grupo Esquadra, né? Esse trabalho que vocês têm desenvolvido. Só para você complementar, né? E quais são os objetivos do Londrina esse ano aí na temporada? Que hoje, pelo que eu entendo, é o principal clube do grupo, né? Que está aí na Série B. Acabou de ter o acesso na Série C. Fala um pouquinho dos objetivos do clube esse ano e do trabalho no Esquadra. Não, hoje o Grupo Esquadra tem... Eu faço a função de head scout profissional e base, né? E a gente tem 5 clubes no grupo, profissional e base. A gente tem o Londrina, que conquistamos o acesso para a Série B do Brasileiro, né? Agora 2026 a gente vai estar disputando a Série B. O Linense na A2 do Paulista. E o Ipiranga, que estava na Série B do Baiano ano passado e tem um trabalho de base lá muito forte em Salvador. Já é mais formador. Isso, mais voltado para essa formação numa região muito boa ali, que é Salvador, né? Disputa as competições de base lá. O VF4 em João Pessoa, que também tem essa veia latente ali de formação de atleta. Tem assim, atletas espalhados aí em vários clubes do Brasil, que pega uma região muito boa também ali, que é a Paraíba. A gente sabe da qualidade dos jogadores que vêm de lá. E o Conquista, que fica em Vitória da Conquista, no interior da Bahia, também com a formação. Então, a base da formação está no Nordeste ali. Exatamente. Né? Assim, estrategicamente, com a distribuição geográfica dos clubes, a gente consegue abranger ali bastante regiões do Brasil, né? A gente pega ali Sul, Sudeste e o Nordeste, né? Então a gente consegue ramificar, ter braços. O Linense e o Londrina tem trabalho também de base. O Linense jogou a Copinha São Paulo Sub-20 agora. O Londrina também disputa a categoria Sub-20. A gente vai com isso formando e tendo jogadores em clubes grandes. Então a gente tem jogador que saiu dessas bases desses clubes nossos, no Atlético Mineiro, no Sport Recife, no Cruzeiro, enfim, em vários clubes grandes do Brasil, né? De Série A, Série B. A gente consegue espalhar. Alguns desses também vêm para movimentação interna dentro da própria plataforma, para outros clubes nossos também. Então teve jogador que saiu do Ipiranga para jogar a Copa São Paulo no Linense. Então são movimentos que a gente faz também nesse sentido. A gente oportuniza esses atletas. Agora na A2 teve um jogador nosso, 2007, né, 18 anos, que jogou a Copa São Paulo, depois jogou a A2 no profissional, fez o gol da vitória contra o Monte Azul há 2 semanas atrás. Então a gente oportuniza também esses meninos da base. E a gente tem muito esse foco em atletas jovens, entendendo que o mercado muitas vezes acaba não dando tanta oportunidade, né? Principalmente nos clubes grandes, por uma série de situações, de resultado, de imediatismo, de pressão, cobrança, elenco cheio às vezes, e acaba que atletas jovens, recém-subidos ali da base, né? E a gente foca muito nessa idade ali de sub-22, 23 no máximo, que são jogadores que têm potencial, que têm qualidade, que às vezes não tiveram esse espaço e essa oportunidade aí para jogar. A gente oportuniza, né? Estimula, tem essa lapidação final, né, de preparar esse atleta, e que a gente sabe que eles vão dar um retorno técnico pela qualidade que eles têm, e futuramente também a longo prazo ali o retorno financeiro, porque são jovens ainda que ainda têm, né, potencial de negócio aí para os mercados nacional e internacional. Então assim, né, já tiveram algumas negociações no ano passado, né, para a Europa. Então tem jogador em Portugal, jogador na Bulgária, jogador a gente fez agora para a Ucrânia, né? Então a gente busca aí ter a maior abrangência possível, e a distribuição inclusive geográfica dos clubes é justamente para isso. A gente consegue ter vários braços para captar jogador, para cobrir, né? E aí a gente consegue
ter bastante oportunidade, tanto de calendário. Criar parcerias, conexões ali, Exato, né? Quando o jogador se exato. firma lá na Bulgária, em outros países, Portugal, Vai abrindo porta. já abre porta, Exato, exato. já vê o E trabalho aí, do grupo de outra forma, né? Muitas vezes vai ter a futura venda lá depois, o menino vai bem lá, é vendido lá depois. Né? Tem um O retorno. clube aqui vai ter participação nisso também, então é toda uma visão estratégica do negócio ali que é feita no grupo. E ao mesmo tempo a gente consegue ter ali diversas oportunidades de calendário, não só na base, como no profissional também. Então a gente teve o Linense jogando a Copa São Paulo, que é uma vitrine de competição nacional. A gente tem o VF4, por exemplo, joga a Copa do Brasil Sub-17, que é uma competição nacional também na Com categoria transmissão, Sub-17. com tudo. Isso, que dá ali uma vitrine, uma vivência para a formação do atleta que é interessante. No profissional, a gente tem Paranaense, Copa do Brasil e Série B no Londrina. Né? É um ano bem desafiador. A gente Calendário sabe, cheio, né? são competições difíceis, né? A gente tem grandes times jogando. E o Londrina sempre entra para disputar ali, para brigar. Dentro, lógico, né, de uma política de pé no chão também, entendendo o processo do clube. É sempre importante você ter uma responsabilidade financeira muito grande para que você consiga ali arcar e manter tudo em dia, né, dentro da sua responsabilidade, dentro da sua relação com o atleta também. Né? Então é importante que se preze muito por isso, e é o que a gente busca fazer lá. E dessa forma, de um trabalho de scout agressivo, muito bem detalhado e estratégico, a gente conseguir ter bons atletas, né, revelar bons jogadores, competir em bom nível para se ter um resultado esportivo, técnico e financeiro saudável ali para o clube, que é o mais importante. Né? Então é o que a gente busca no curto e longo prazo para o grupo. Maravilha. Excelente. E agora, chegando nos momentos finais, né? Qual o recado, direcionamento que você deixa para os jovens que sonham, né, em serem jogadores de futebol profissionais? Assim, o importante é que eles... Tem receita de bolo? Não tem, mas né? tem o direcionamento. Não tem. Receita de bolo a gente sabe que não tem, né? O futebol não é matemática, que 2 mais 2 é 4. Mas assim, o importante é que o atleta, ele realmente, se é uma coisa que ele queira para a carreira dele, ele se dedique ao máximo, né? Não é fácil, ele vai precisar ter muita resiliência, ele vai precisar ser muito focado para que ele consiga ali estar o tempo todo dando o máximo dele, 100%, para conseguir atingir o objetivo. A cada dia de treino, a cada jogo, a cada oportunidade, a cada preleção, é importante para ele. Ele precisa estar focado e buscar assimilar, entender tudo que é passado para ele, né, dos professores, dos treinadores, a cada dia, e colocar isso em prática dentro do campo. E dando 100% todo dia, ele vai conseguir evoluir, ele vai, como a gente brincou, às vezes ele acha que não tem ninguém olhando, mas tem, e aí ele vai chamar atenção por alguma característica ou por algum momento que ele realmente tem essa performance de nível alto, e as portas vão se abrir para ele, ele vai conseguir galgar ali boas situações, e com a resiliência, porque a gente sabe que cada um vai no seu tempo, né? Então, nunca desista, por mais que pense que não tem ninguém olhando, sempre tem, por mais que ache que pode não acontecer nada, pode acontecer. A gente tem vários exemplos, se a gente for começar a falar aqui, a gente vai citar várias situações aí que aconteceram e acontecem no meio aí que a gente já viveu, de quando menos se esperava, subiu o profissional, pintou uma proposta para fora e tudo, e o atleta estava desacreditado. A gente sabe que a oportunidade, ela surge quando menos se espera, e tem que estar preparado quando ela surgir. Só vai estar preparado se estiver se dedicando, treinando, focado, né, o extracampo, alimentação, descanso, e aí ele vai conseguir responder da melhor forma quando tiver a oportunidade. Isso que é o mais importante. Excelente. É isso, galera. Gravou aí o recado, né? Sai, já pegou, não é uma receita de bolo, mas é um direcionamento precioso. Então, de quem tem experiência. Exato. E avalia atleta há muitos anos, né, Vitor? Então, para as meninas e os meninos, né, que sonham em seguir nessa carreira profissional, não só do futebol, mas isso vale para a vida, vale para qualquer tipo de esporte. Então, pega aí a receita, coloca em prática e vai dando o seu melhor. Vitão, foi uma honra e um prazer te receber nos Manos da Bola. A gente se fala muito pelo WhatsApp, né? Tinha um tempo que a gente não se via pessoalmente,
mas graças a Deus a gente conseguiu conciliar dentro da sua agenda corrida aí, pra cima e pra baixo. Nem me fale, não Sempre para. me respondendo 1h da manhã, mas É a hora eu que- é a hora entendo, que para. eu sei como é que é a correria, ainda mais nesse início de temporada, né, formando elencos. Mas muito obrigado aí pela tua presença. Foi um episódio maravilhoso, show de bola. Com certeza vamos agregar bastante coisa aí para os amantes do futebol e as portas vão estar sempre abertas aí dos Manos da Bola para você. Não, eu que agradeço aí a oportunidade, acabou até rápido. Passou rápido. A gente vai e começa a conversar aqui do que a gente gosta, se deixar a gente fica até amanhã. Né? Desculpa até a demora, mas a gente estava ali, a gente não conseguiu marcar antes, que a gente estava em momento de formação de elenco e aquela correria de final do ano para ajustar tudo aí para esse ano. As competições começaram mais cedo, então a gente teve que correr bastante ano passado aí para fazer um bom trabalho, entregar ali todas as contratações e tudo mais, mas fiquei feliz de finalmente conseguirmos sair do papel aí essa ideia que já tem um tempo. A gente já se conhecia há bastante tempo, né? Quando foi aquilo? Eu já nem lembro, mas deve Lá ter sido. quando do Vasco e Botafogo foi 2019, eu acho. Então já Se não tem me uns falha, 7 anos aí. Isso, Deve ter isso. sido isso mesmo, antes da pandemia ali. Isso aí. Eu trabalhava no Botafogo, a gente se encontrava nos campos aí quando você Isso. trabalhava no Vasco, nas observações, nas competições, aquela correria, vários campos ao mesmo tempo, campeonato de escolinha no interior do Rio e que a gente Isso. estava presente ali para garimpar aí esses talentos e bacana demais hoje te ver aqui nessa nova fase, né? E eu também, o tempo passou, vivendo uma outra situação, é sempre um prazer estar aqui. Parabéns pela iniciativa de vocês aí, muito importante pro meio e para quem gosta de futebol que tá em casa assistindo. E foi um prazer aí poder compartilhar com vocês. Obrigada aí, Vitor, por mais essa oportunidade de conhecer da sua trajetória, de compartilhar aí com a gente, com a galera aí dos Manos da Bola, toda a sua experiência, toda essa bagagem, né, preciosa aí, que com certeza agregou para quem quer ser atleta, para a galera que já está no seu meio, para todos os âmbitos do futebol. Muito obrigado mesmo mais uma vez, né? Obrigado E a obrigado vocês, também a espero que vocês tenham gostado. nosso Com time aí, certeza. a galera que está com a gente conectado, mais uma vez aí jogando junto conosco. Só que agora, né, chegou a hora de vocês. Aí a gente passa a bola para vocês, mata no peito e faz o gol. Tamo junto, valeu, galera.